Boa noite, pessoal. Aqui é Guilherme Lopes em mais um XB Podcast, que é o podcast da editora X-Books. E hoje nós temos mais um convidado especial, um autor X-Books que está lançando o seu novo livro. E antes de nós falarmos com esse autor, conhecermos este autor, eu gostaria de deixar alguns recadinhos para você. Nós estamos com 2 projetos muito legais na editora X-Books. O primeiro projeto é o projeto Histórias Extraordinárias, onde a gente está dando a oportunidade de você vir aqui na Sonido Produtora para contar a sua história. Talvez você tenha uma história de superação, você venceu uma doença, você superou momentos de muita dificuldade, você cresceu num lar cheio de adversidades, venceu tudo isso e conseguiu conquistar o teu espaço, estudou, conseguiu grandes façanhas. Nós temos aqui o espaço para você contar a sua história. Então entre em contato com a editora X-Books. Você pode nos procurar lá no Instagram, @editora X-Books, @editora X-Books. Ou você pode mandar um WhatsApp para nós também no 51 99646 5462. 99646 5462. E por fim, o nosso e-mail, que é o editoraxbooks@gmail.com. Também nós temos um projeto que é o projeto Empresário em Foco. Então, a editora X-Books está abrindo a oportunidade para você que é empresário, empreendedor, você que talvez é político, né? Nós estamos aí em campanha eleitoral, passando esse momento, você se elegeu, já pensou em publicar um livro, escrever a sua história. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas com histórias incríveis que precisam serem contadas, que precisam ser lidas, e a editora X-Books está abrindo esse espaço para novos autores, onde você não precisa nem mesmo saber escrever para ter o seu próprio livro, porque a gente escreve o livro para você através do nosso Ghostwriter. Então, o Empresário em Foco é o projeto para você que quer melhorar a tua imagem, né? Fortalecer a tua autoridade, né? Trabalhar mais as questões pessoais para que você possa estar aí desenvolvendo os teus negócios e usar um livro, né, como um bom cartão de visitas que ele é para você estar alavancando os teus negócios e fazendo aí crescer cada vez mais o teu business. E hoje nós vamos conversar com o Elvis, né? O Elvis Lisboa, que é uma pessoa que eu já conheço já há algum tempo, a gente trabalha junto, mas nós estamos com um projeto diferente, que é um projeto em comum, que é o teu livro, né, Elvis? Então, bem-vindo ao XB Podcast e nós gostaríamos de te conhecer. Então, vou abrir o espaço aí para você falar um pouco sobre você para nós. Bom, boa noite. É uma honra estar aqui hoje conversando, apesar que a gente já tem uma rotina de conversa, mas especialmente falando do livro, né, A Lança de Cepé, que é nosso projeto em comum. Bom, eu sou a pessoa mais de boa que existe na face da Terra, tanto que todo o resultado do livro é uma inspiração minha que eu tive quando eu fiz uma viagem lá para as ruínas de São Miguel. Olha aí, que legal, cara. Que eu fui visitar as ruínas, me encantei, porque é um lugar maravilhoso, é um clima diferente. Então você foi visitar lá, como é que é o nome do... Eu me esqueço o nome da cidade lá. É São Miguel. São Miguel das Missões, não é? São Miguel das Missões. É um lugar que eu quero conhecer. Imagina, né? Professor de história que não conhece São Miguel das Missões, né? Não, e vale muito a pena conhecer, porque é uma cidade muito linda, que faz parte dos 7 povos das missões. Junto a isso, eu também, né, formado em história, eu também adoro história. Uhum. E teve uma época que eu estudei bastante a história do Rio Grande do Sul, quando eu estava estudando para o pré-vestibular, né? E é uma história incrível, né? Uma história
muitas vezes a gente não conhece a história do nosso estado, e o nosso estado, a história mesmo, e tem as lendas. É riquíssimo. Tem lendas incríveis, né? A Salamanta do Jaral. Cara, tem muita história bacana, né? A minha família é de Caçapava do Sul, lá tem até, é interessante que o teu livro, que o nome fala de Cepé, tem a história do índio, aquele Cepé Tiaraju, que teria sido uma lenda em Caçapava que teria sido sepultado lá. Então, sim, cara, é muito rico esse negócio, essas questões culturais, de lendas e a própria história do nosso estado. Não, é riquíssimo em detalhes, em personagens, né? E eu aproveito isso porque na história do livro existem vários personagens conhecidos que já tiveram uma experiência com a literatura, que foi um exemplo a Cuca lá com Monteiro Lobato, e agora tento trazer novamente esses personagens que fazem parte do folclore, porque o folclore brasileiro ele é extremamente rico. Sim. E, infelizmente, nós, brasileiros, não consumimos tanto isso, né? Uhum. A gente acaba consumindo mais histórias e personagens estrangeiros, né? Uhum. E deixamos um pouco de lado o que nós temos aqui. Porque toda a história do Brasil em si é muito rica em personagens. Não, a história do Brasil, infelizmente, né? A gente não é nos passado, a gente não é escolarizado com toda aquela complexidade da história do Brasil que tem, né? É muito rico, cara. É muito rico. Cara, toda a questão do descobrimento, né? E é maravilhoso, cara. Deve conhecer o Peninha, né? Sim. Né? Esqueci o nome do cara, rapaz. O Alcunha sempre fala mais o Peninha, esqueci teu nome, cara. Eduardo Bueno, lembrei. O Peninha é um cara que escreve, né? Muito escreveu, tem livros bacanas sobre a história do Brasil, ele fala sobre a história do Brasil, né? Então, ele tem vários no canal dele, ele fala sobre isso. Cara, é muito rico, cara. É muito rico mesmo, né? O tanto do quanto que a história do Brasil, ela é complexa de uma série de elementos, de personagens, e a gente conhece ali, um Tiradentes, né? O Dom Pedro, que o pessoal confunde o primeiro com o segundo, não sabe quem é quem, né? Porque a gente muitas vezes não é trabalhada em nós essa questão de buscar mesmo, né? De instigar, de dar vontade de estudar, né? No Brasil. Então, por isso que é importante, né? A literatura, né? Livros como o teu, que de alguma forma possam despertar nas pessoas essa vontade. Mas tem isso na história do Rio Grande do Sul, tem isso na história do Brasil, mas eu nem sabia que tinha. Né? Que nem o Cepé Tiaraju, que é uma figura realmente muito importante, sim, da história do Rio Grande do Sul, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não tem ideia. Se tu for fazer uma enquete, a maioria das pessoas não sabe. Tu já ouviu falar no Cepé Tiaraju? Não, que time de futebol que ele joga? Só não sabem, cara. E é um personagem importantíssimo, né? Mas antes da gente entrar para falar do teu livro, para mostrar, né, a lança de Cepé pro pessoal, eu gostaria que tu falasse um pouco de ti, né? Do Elvis, da onde que tu é, né? Tipo assim, tua formação, sei que tu é um professor, né? Dá aula, dá cursos, né? E gostaria de conhecer um pouco do autor da lança de Cepé. Né? Não, perfeito. Eu sou aqui de Porto Alegre, sou formado em RH, eu sou professor na universidade no curso de RH também. Hoje, buscando ampliar minha área de atuação, curso psicologia, e até porque durante o que eu estava escrevendo o livro, eu tentei descrever psicologicamente os personagens. Tá? Então, para me aprofundar, até mesmo para outras histórias, estou estudando, então, psicologia para criar uma área, uma sensação de conhecer o personagem em si. Eu tenho 30 anos,
tenho alguns cursos. Esse é meu primeiro romance. Mas o que me levou a começar a escrever foi sempre... eu sempre tive a vontade de escrever e eu comecei a escrever livros teóricos da parte de departamento pessoal. Então, eu tenho lá um livro de cálculos, alguma apostila para cursos. E aí, esse se tornou meu primeiro romance que decidi escrever e publicar com a Xbooks. Olha aí. Então, o Elvis é um professor. É um professor. Ou seja, se nós pudéssemos te descrever, né, quem é o Elvis? O Elvis é o professor Elvis, que ensina outras pessoas. E é aquilo, cara, é uma consequência, né? A gente que dá aula, que dá curso, que dá aula, que tem uma formação, né, voltada para essa área da docência, né, do ensino, é inevitável que a gente venha, em determinado momento, começar a produzir alguma coisa. Tanto é que a maioria dos autores que a gente tem, não são todos, mas muitos dos autores da Xbooks são professores. Muitos, assim. Tem, por aí, quer ver? Autor infantil. A maioria das autoras, que normalmente são mulheres, a maioria das autoras de livro infantil são professoras. Professoras de escola primária, que dá aula para criança, né? Muitos autores que escrevem poesia, né? Poemas, poesias, são professores. Nós temos aí o Antonino, que é lá do Recife, que ele é professor da rede estadual, né? Escreve. Agora a gente está lançando outros livros aí que são outros professores também. Então, acho que faz parte do nosso trabalho, não só ensinar, mas começar a produzir. Acho que é uma coisa que meio que naturalmente começa a brotar, né, de nós, a coisa assim. É uma forma da gente expressar quando a gente não expressa na sala de aula. Nosso conhecimento, nossas vivências, acabamos, então, expressando. Quando não cabe na sala de aula, vai para os livros essa nossa vontade de ensinar. Que legal, cara. E isso é muito importante, né? Então, a gente vê que o professor no Brasil ele não é muito valorizado, né? Na verdade, a educação no Brasil, ela não é... Geral, a educação no Brasil nunca foi muito valorizada. E o professor, muito menos. Essa é infelizmente, uma realidade. A remuneração, as condições de trabalho dos professores não são as melhores. Poderia ser muito melhor, né? Nós vemos em outros países que o professor é muito mais respeitado. Tem países que o professor ele está num patamar muito elevado de status, inclusive, né? Sim. Tipo a Finlândia, onde, cara, o professor é a nata da sociedade, assim, né? A forma como cara, é um negócio, assim, ó, é um objetivo a ser alcançado. As pessoas, não, você é professor. O professor acaba se tornando a base de todas as outras profissões, né? Mas a gente tem que batalhar e lutar para que isso melhore, para que isso mude, né? Sim. Então, o professor Elvis, tu foi até as missões, né? Mas antes tu tinha já escrito alguns livros, algum material relacionado a parte técnica, departamento pessoal. Tu tem um e-book, não tem? Sim, eu tenho um e-book de cálculos trabalhistas. E eu tenho um e-book de departamento pessoal que ensina as rotinas básicas. Esses teus e-books estão à venda? Sim, eles estão à venda na Amazon. Só procurar o professor Elvis na Amazon que vai encontrar os e-books à disposição. Então, pessoal, né, o professor Elvis Lisboa tem... dois? São dois? Sim. Tem 2 e-books à venda lá na Amazon, né? Procura como Elvis Lisboa, já aparece o resultado. Procura lá na Amazon, Elvis Lisboa, pessoal do departamento pessoal, pessoal do RH, pessoal que trabalha com contabilidade e que também não trabalha, né? O conhecimento, ele... esse é um conhecimento que é para... é válido para todo mundo, entendeu? Mas eu trabalho na empresa de tal coisa assim. Tu trabalha, mas... tu pegar o teu contra-cheque e tu entender o que tá nele... é outra coisa. É diferente do que ficar... e não ficar, inclusive, enchendo o saco lá do pessoal da RH, né? Tá errado, né? Aí não tem nada errado, que o cara não entende o negócio. Então, compra o livro
do professor Elvis, até para não passar vergonha lá no RH depois, né? Aí tu escreveu esses 2 e-books e a Lança de Cepé, ele vem depois. Ele vem depois. Vem depois. Eu comecei ano Quando, passado. mais ou menos, qual é o ano que tu... Ano passado. É do ano passado, ele é um material recente, então. É um material recente. Olha que legal. Eu fiz algumas pesquisas, inclusive tem alguns trechos do livro que são em tupi, quando os personagens folclóricos falam com os personagens principais, algumas falas são em tupi e a tradução depois. Tu buscou essa linguagem tupi realmente estudando ali e tal. Uma pesquisa. Olha que legal. Inclusive, alguns rituais que tem durante o livro também foram de pesquisas. Claro, eu fiz algumas adaptações para não ficar tão, digamos assim, diferente da nossa realidade. Uhum. Então, alguns rituais que eles fazem, eu fiz algumas adaptações para o leitor ler e conseguir imaginar o que está acontecendo. Sim, o contexto, né? Até porque a realidade indígena é uma realidade muito apartada da nossa sociedade moderna, ocidental, né? Imagina... Eles vivem um mundo muito diferente o mundo deles, né? Aí tu imagina de 300 anos atrás. Não. Então, acaba que... Claro, toda a pesquisa, eu fiz uma adaptação para possibilitar essa imaginação. Então, tem muitas coisas aí que... mas será que existia isso lá em 1750? Não, mas... né, para ter essa adaptação, que é o nome de adaptar, né, eu incluí algumas ferramentas, utensílios, para deixar mais próximo da nossa realidade. Para o leitor ele conseguir ele conseguir visualizar mesmo, né? Porque senão um pouco a gente escreve, coloca ali algum tipo de conteúdo que a pessoa não vai conseguir fazer associação. Não vai aí se não faz associação, aí a pessoa não... ela não consegue viajar na história, né? E é o imaginar, né? O viajar na história que eu busco. Tanto que eu sempre detalho todos os... eles visitam as reduções, os personagens, eu faço essa descrição detalhadamente de como é que era, principalmente porque os pampas são lindos, né? Para passar isso de como é que era naquela época para o leitor, como é que era lindo essa paisagem, e os personagens também, pro leitor já ir criando. O personagem tal, ele é forte, ele é robusto, ele é guerreiro. O personagem tal já não, ele é orgulhoso, ele é arrogante. Então tem toda essa descrição dos personagens, dos ambientes, das batalhas também, que tem batalhas, pessoal que gosta mais de algo fight. Mais... do pessoal fight. Que gosta do fight. Tem batalhas, o final do livro ele é com bastante aventura, ação, porque é isso que o Rio Grande do Sul estava vivendo, e muitas pessoas não sabem que a história do Rio Grande do Sul foram guerras e guerras e guerras, tanto que esse livro ele acontece durante a Guerra Guaranítica, que foi entre os Guaranis e a coroa espanhola e a coroa portuguesa. E que foi um terror aquilo, né? Cara, o que fizeram com essas reduções, assim, o que eram as reduções jesuíticas, o que aqueles padres jesuítas conseguiram fazer, cara, junto, tipo assim, cara, era um negócio de primeiro mundo, assim, era uma coisa impensável. Eles conseguiram criar um sistema, né, ali de comunidade sustentável, conseguiram de alguma forma, né? Aí há quem diga que é através do engajamento, outros meio que através da força, daí fica a critério de cada visão, né? Sim. Cada historiador, né? O pessoal, os historiadores que são mais inclinados para o catolicismo, eles vão dizer, não, os índios se converteram e tal, e eles vão trazer para esse lado. Já o pessoal já mais... que não tem um viés mais religioso, vai dizer, não, eles foram forçados. Independentemente de ter sido o sistema, cara, era um negócio incrível, assim, tipo, e destruíram tudo, cara, isso é um absurdo, né? Não só no Rio Grande do Sul que aconteceu,
Paraná, as outras reduções Sim. que tiveram outras reduções mais para cima ali. Cara, o que fizeram, o que os bandeirantes fizeram com boa parte desses... Cara, foi um terror, né, cara? É triste, porque era muito... Se tu analisar as ruínas do próprio livro, né? Ó, vou mostrar para vocês aqui. No livro tem, ao fundo, tem uma imagem, né? Das ruínas lá de São Miguel. Uhum. Cara, as ruínas já são incríveis. Tu imagina como é que era isso aqui no original. Né? Cara, é um negócio maravilhoso, entendeu? Totalmente... Não, e outra, uma coisa é um complexo maravilhoso numa Europa. A gente tá falando, cara, no interior do Rio Grande do Sul, no meio da selva, cara, do nada. Do nada os caras conseguiram criar isso aqui, tipo, realmente é uma pena que o homem sempre tem esse poder destrutivo, né? E acabaram destruindo com aquilo ali, mas acabou ficando para a história. Então, acho que é importante a gente resgatar, que as pessoas saibam que lá em 1700 e pouco, tá? Existiram comunidades que eram muito sustentáveis, muito bem desenvolvidas, que tinham... Cara, os caras fizeram uns negócios maravilhosos, tanto é que aquilo ali começou a incomodar. Incomodou ao ponto, né? Incomodou o império, cara. Entendeu? Tipo assim, ó, a igreja, com toda a força dela, ela não foi capaz de conter o império. Entendeu? Então... É importante que a gente conheça essa história e entenda isso, porque realmente faz parte da nossa história, faz parte da história do Brasil, e não é só, né, o pessoal que é de fora, hein? A gente tem muita gente de fora que nos acompanha, né, de outros estados, né, tem vários autores de outros estados, e gente no nosso canal, tem gente de Portugal, tem gente de outros países que acompanham o nosso canal, né, gente? Saber que... aqui no estado do Rio Grande do Sul, que no sul do Brasil, a gente está no extremo sul do Brasil, tipo, muita história bacana, muita coisa legal aconteceu. Legal no sentido, tô falando que foi bom, mas muita história rolou aqui, né? Guerra, né? As guaraníticas, guerra dos farrapos, a questão, a Revolução Federalista, né? Que meus ancestrais participaram da Revolução Federalista e tal. Em Caçapava do Sul, inclusive, foi a segunda capital farroupilha. Lá tem o Forte de Dom Pedro II. Tem vários locais lá que reportam assim para essa revolução, que foi uma revolução bem sanguinária, né? Mas faz parte da nossa história. Né? E até hoje tu vê, né? O pessoal que conhece o Rio Grande do Sul sabe. O pessoal de fora, tu vê o gaúcho, quando ele tá piochado, tu vai ver ele com um lenço branco ou com um lenço vermelho. Eram as duas, né? As duas gangues rivais ali, né? No contextualizando, eram os dois grupos que estavam disputando ali naquela revolução. Sim. Né? Os maragatos, os chimangos, né? Então, cara, é muito rico, cara. Então, realmente, vale muito a pena. Gente, nós vamos continuar falando da Lança de Cepé, mas para mostrar para vocês, né? Ó, livro bacana, A Lança de Cepé, está à venda na livro.vc, né? Você entra ali na internet, né? livro.vc, vai lá em editoras, busca Xbooks e vai estar o livro lá. Você pode comprar qualquer lugar do Brasil, a plataforma entrega. Você que está aí em Manaus, você que está no Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, qualquer lugar do Brasil, a plataforma entrega. Ah, mas Guilherme, mas eu estou em Portugal e eu achei muito legal, quero comprar. Entre em contato com a plataforma, porque eles entregam fora do Brasil também. Aí é outro sistema, né, de coisa, mas eles entregam. Então, ou fala comigo, manda lá na Xbox e diz assim, olha, eu sou fulano de tal, estou no país tal, que a gente tem interesse, né? Eu fui em Portugal agora no ano passado, cara, eu deixei meus livros lá, né? Dei um para outro, até o
o Walter Hugo Mãe, né, o escritor famoso, levou um livro meu e o livro do escritor nosso lá que fala sobre o Liberdade no Futuro, que fala que é do Carlos, que ele conta, ele fez parte do movimento do Sem Terra, né, o MST, ele fez parte lá no início da criação da MST. E aí ele escreveu um romance contando a história do início. Cara, é muito legal. Tipo assim, eu não estou dizendo que eu apoio o MST, né? Mas a história, tu conhecer a raiz de como é que surgiu o movimento, cara, é muito legal. E ele conta através de um romance. É muito legal. E o livro está lá em Portugal. Legal. Né? Então, bem bacana. Mas, Elvis, sobre a lança de cepé. Primeiro, por que a lança de cepé? Porque eu por que desse nome? Busquei algo que representasse o que o guerreiro do livro utilizava como arma, como defesa. Porque o livro ele tenta mostrar que essa guerra entre os portugueses e os jesuítas, os guaranis estavam numa posição de defesa, mas eles teriam que, então, atacar. E o cepé, que é uma referência ao personagem histórico que realmente existiu, porque ele foi uma figura super importante, tanto nas guerras, assim como ele é no livro, fazendo parte do nosso trio de personagens que a gente acompanha ao longo da história. Então, a lança de cepé nada mais é porque para mostrar que a história é a defesa e o ataque das reduções jesuíticas. Então, o cepé, não o cepé Tiaraju, né? Mas, na verdade, faz referência, né? É sim e não. O cepé do teu livro não é o cepé Tiaraju. Não é. Ele é um personagem. Ele é um personagem inventado, porque tem outras condições, outros fatos que acontecem com ele que não acontecem com o original. O original. A pessoa que viveu na época mesmo. Então, é um personagem. E pro pessoal que é de fora, né, gente, existiu o personagem histórico chamado Cepé Tiaraju. Então, de fato, existiu esse personagem histórico, mas o Elvis no livro, o livro é um romance. O livro é um romance. Né? É um romance. Ele tem inspirações que estão relacionadas a esse contexto histórico, que foram as guerras guaraníticas, aquele contexto dos jesuítas, dos guaranis, as reduções jesuítas, aquela coisa toda, mas o Elvis usa o nome do cepé, né? Até ele não usa o cepé, não tem o acento, tá sem o acento, ele é por ser um personagem fictício, digamos assim, né? Então, um dos personagens principais do teu livro é o cepé. E a lança de cepé, porque ele usava... Uma das armas dele era a lança. Era a lança. Tanto que tem uma batalha super detalhada, onde ele e mais um general português, eles batalham entre si. O general com uma espada e ele com a lança. Super interessante ver. É mais pro final do livro, que daí começa toda a parte de guerra e batalhas. Mas então tem uma batalha super detalhada que o leitor vai se sentir ali no campo de batalha mesmo. Olha que legal. E no caso, o Cepé Tiaraju usava lança? Usava lança. O personagem histórico. Usava lança e usava o arco e flecha, que também era uma ferramenta típica dos guaranis. Dos guaranis. Não, como as armas dos guaranis, historicamente falando, eram o arco e flecha, e eles usavam lanças também. Sim. Os charruas, que também tem no livro, eles usavam lanças e eles eram excelentes cavaleiros, né? Eles montavam os cavalos. Sim, e é uma história incrível, né? E é uma pena, né? Porque eles foram... Exterminados. Gente, né? Imagina, cara, os caras conseguiram. Tem ainda umas fotos na internet rolando dos últimos charruas, né? Sim. Cara, os caras conseguiram exterminar toda uma etnia, cara. Tipo assim, pô, cara. Tipo assim, ó, eu entendo que o mais forte, né? Os portugueses eram mais fortes e tal. Pô, mas não precisava ter... Os caras acabaram com uma etnia que não existe mais, cara. E essas fotos são dos últimos que foram levados para um zoológico humano na Europa. Né? Que loucura. Que loucura. Isso existia naquela época. E no teu livro, além dessa... Eu vou falar tribo, não sei se seria esse o termo adequado.
além dos guaranis, tem os charruas, que era uma tribo típica aqui do sul, que inclusive eles usavam os cavalos que os europeus... Os europeus usaram os cavalos, os caras aprenderam a montar e usavam os cavalos contra os europeus. Né? Os charruas fazem parte da história, eles aparecem na história. Eles fazem como secundários, tá? Mas eles têm bastante destaque, não tanto quanto os guaranis. Porque o CPR, na história, ele é Guarani. Então, esse é o foco principal digamos assim, a tribo principal da história. Mas tem os charruas e tem os Kaigang. Porque eu separei para não ficar muito maçante de ter sempre... é só os Guaranis, é só os Guaranis. Eu coloquei nas principais reduções os pajés de diferentes tribos. Então, tem um pajé que é charrua, tem o pajé que é Kaigang, tem o pajé que é Guarani. E essas tribos, no teu livro, tá? Elas tinham uma comunhão, assim, entre elas, porque a gente sabe que na história do Brasil tinha tribo que eles se odiavam, né? Sim. Tipo... Charruas eram uma delas. Cara, eles matavam o outro e tinha canibalismo também. Os caras não era fácil, cara. Os caras, eles aprontavam também. Mas a gente sabe que na história do Brasil a gente tinham tribos que eram inimigas umas das outras. No teu livro, essas tribos, ali tu tem os Kaigang, os Guaranis e os Charruas. Basicamente, essas três tribos no teu livro. No livro, elas entram em disputa entre elas ou elas são amigas, assim, fazem parte do mesmo contexto cultural ali e tal? Não tem claro que existe essa rivalidade, digamos assim, mas o leitor vai perceber que, principalmente os Charrua, eles não convivem com as outras tribos. Tanto que tem um trecho do livro que eles precisam ir até os Charruas, que são os guerreiros com cavalaria, para pedir auxílio para eles. Então, não é claro que existe essa rivalidade, mas o que fica claro é que a guerra em si uniu a guerra uniu essas tribos. Essas tribos. Legal. Isso fica evidente. Fica interessante, né? Porque daí vira um conflito indígena. Eu vou usar esse termo indígena, acho que não seria esse o termo mais tribal, alguma coisa assim, né? Ou dos habitantes originários aqui da região contra os... No teu livro, acredito, são os espanhóis e portugueses? Isso, como é que funciona ali essa guerra? Porque, pelo que eu me recordo, os espanhóis é que começaram a bagunça na história mesmo, né? Sim. Eles vieram para cá, queriam tomar aquela parte do Rio Grande do Sul para eles, né? Os jesuítas eram portugueses. Sim. Chegou uma hora que Portugal meio que, tipo assim, quer saber de uma coisa? Espanha, vocês se resolvam por aí, fizeram uma negociata ali e os índios se ferraram, no fim das contas. É mais ou menos por aí. Lá no teu livro, acontece meio semelhante? Como é que é? No livro, a história ela é baseada num acordo que Portugal fez com Espanha, onde as terras que estavam... as missões seriam dadas à Espanha, só que Portugal deveria tirar todos que estavam ali, os jesuítas. Então essa guerra começa com Portugal tentando limpar, né, entre aspas, essa terra que já não lhe pertencia mais. Então por isso que ao longo do livro a gente fala bastante dos portugueses para fazer essa limpeza por causa desse acordo. Os espanhóis aparece, é citado no livro, os espanhóis, sim, mas eles são mais coadjuvantes no eu quero minha terra pronta, é isso que eu quero e é isso que eu espero de Portugal. Então essa é a cena que leva à guerra. Então Portugal teria feito um acordo com a Espanha, onde, olha, aquela região ali é de vocês, e a Espanha disse, não, beleza, só... Tira a galera dali, porque a gente vai criar gado lá, vamos plantar uma soja né? E a gente não quer aquele povo lá. Foi mais ou menos assim esse é o contexto da guerra. E aí é claro, né, que isso... não sei se no teu livro aborda, os jesuítas não concordaram, né? Não. Aí eu acho interessante, porque daí os indígenas ali, eles têm um apoio daqueles padres jesuítas
que foram quem criaram a ideia, pelo menos a ideia deles, e a tecnologia, né, de criar aquela comunidade, foi deles. Assim, como assim a gente... Olha o trabalhão que os caras tiveram. Eu não me lembro quantos anos, mas foi tempo. Foi bastante tempo, cara. Tipo, décadas e décadas de trabalho para simplesmente do nada o pessoal dizer assim, não. Acabou. Acaba com tudo, né? Vocês voltem para a Europa, as tribos, vocês deixam eles aí fazer o que eles quiserem da vida deles, ou escravizam, né? Porque daí ou deixa para Portugal escravizar, porque naquela época era também... Era comum. Muito índio, apesar de ser os indígenas, eles não eram muito suscetíveis a isso, né? Porque eles tinham um estilo de vida diferente, então eles eram escravizados, mas posteriormente eles fugiam. Cara, é que o estilo de vida deles é o outro, entendeu? Tipo, já o homem branco tem um sistema de trabalho diferente, e o próprio pessoal da África, os africanos que foram, eles tinham outro tipo de perfil, tanto é que a galera entendeu assim, opa, não, o indígena aqui não serve muito, vamos buscar aquela galera lá que serve melhor para aquilo que a gente quer, que era fazer os caras trabalhar para eles, né? Dentro daquele sistema brutal que foi, né? Mas fala mais sobre o teu livro, então, conta para nós, né? O desenrolar da história, né? Então a gente sabe que é um romance, né? E fala para nós dos demais personagens. Tem o Cepé, mas tipo, ele tem uma mulher, ele tem família. Dá um spoiler assim pro pessoal, tipo assim, pá, cara, eu tenho que ler esse livro, né? Bom, ó, pessoal, se tu quiser mostrar aí na câmera também, eu mostro aqui, tu mostra aí, ó, pessoal. Livro bacana, a gente vai ficar mostrando, ó. Super interessante. Né? Show de bola. É um livro que ele tem uma quantidade de páginas bacana, né? São 170. Mas é uma leitura bem tranquila. É tranquilo, uma leitura agradável. O próprio, a disposição o texto, ele tá numa diagramação com as letras grandes, então não é aquelas letrinhas, né? O pessoal... o pessoal mais velho diz assim, que o livro tem a letrinha pequenininha, não sei o quê. Não, amigo, tipo assim, se tu pegar para ver a diagramação, tu vai ver que as letras são grandes, tem um espaçamento bom, não é tudo muito esmagado assim, né? Então, dá para ler tranquilo, flui tranquilamente. É uma leitura suave pro cara... Sabe aquela leitura que relaxa mesmo, né? Bem tranquilo. E é uma história super interessante. Tanto que a gente começa já na história com o Dom Castro, né? Que é um jesuíta português, chegando em meio à guerra. Então ele chega lá, a missão dele é justamente de evangelizar, de buscar a salvação. E aí ele se depara, então, com o Cepé e a tribo. Tem outros personagens secundários também, como o Takuru, que é o irmão do Cepé. E aí, esses personagens, os indígenas, eles estão no processo de evangelização, mas muitos deles ainda creem na mitologia, digamos assim, deles. Então, eles creem nos personagens folclóricos, eles creem no deus dele, que é o Tupã. Então, eles têm essa crença, mas está sendo inserido. E o Dom Castro, ele chega já em meio à guerra, recebendo essa bomba de informação de personagens folclóricos, invasão portuguesa, guerra. Tá? Então, conhece também a outra personagem, que é a Yaciara, que é uma índia misteriosa, e ao longo da história a gente vai percebendo quão misteriosa ela é, ou deixa de ser também. Inclusive, aqui na capa tem a Lua, porque uma das personagens folclóricas... Pois é, por que da Lua na capa? Uma boa pergunta. A Cuca, né? Ela é uma das personagens folclóricas que aparece bastante no livro, tem bastante interação com os personagens. O que seria a Cuca? Explica pra nós. A Cuca é aquela Cuca que a gente conhece do folclore mesmo, que é uma bruxa guarani, e que ela seria, então, a
digamos assim, a imagem da lua aqui na Terra. Seria a personificação da lua. E a Ciara, agora vou dar baita do spoiler, ela é parte da Cuca. Ela é parte da lua, digamos assim. Tanto que a Ciara em Tupi quer dizer filha da lua. E os personagens folclóricos se dirigem a ela assim, como a filha da lua. Não pelo nome a Ciara, e sim a filha da lua. Então tem toda essa questão do simbolismo, que até na capa aparece o simbolismo da lua. Eu percebi que na capa do livro a gente tem a imagem das reduções, né? Aquela famosa, né? Lá de São Miguel. A gente tem esse aqui, eu acredito que seja o seu Cepé, esse personagem guerreiro, né? Um guerreiro, tribal e tal. E tem uma lua bem destacada, que a lua seria com referência a essa... E a Ciara, que é a outra personagem. Legal. É importante, né, Elvis, o que acontece? Às vezes a gente desenvolve a gente faz um trabalho... Por que é bacana a gente falar assim? Tem gente que não gosta de spoiler. Eu gosto do spoiler, porque às vezes a pessoa, ela... Cria vontade de conhecer. Cria vontade, desejo. Às vezes a pessoa, ela pega o teu livro para ler, só que ela não sabe o que de fato estava passando pela tua cabeça quando tu colocou certos elementos. E às vezes é importante explicar. Até porque às vezes as pessoas interpretam mal, ou errado, ou diferente aquilo. Porque tu diz assim, ó, a lua tem uma referência, uma importância grande. Daqui um pouco, mas a pessoa não entendeu. Então é importante a gente explicar certos elementos assim, né? Que legal, cara. E aí essa questão, tu falou da religião ali dentro das tribos. Dentro do teu romance, a gente sabe que os jesuítas, eles tinham aquele interesse de evangelização e tal, de converter, né? A contra-reforma da Igreja Católica, isso na história, né? Com a contra-reforma surge esse movimento de evangelização mundial, onde os jesuítas, eu estive lá em Lisboa, tem o portal tem um monumento dos descobridores lá em Lisboa, que é um monumento enorme. Lá tem os caras e tal, que seriam esses que teriam saído para essas grandes navegações, que a gente sabe que tinha um interesse econômico e tal, mas os jesuítas foram, né, essa ordem guerreira e missionária, eles foram muito importantes nisso, né? E eles tinham essa missão religiosa de evangelização. Em contrapartida, esses povos, eles já tinham as suas crenças. As crenças deles, e tem até hoje, né? Dentro da tua história, esses personagens, como é que funciona essa... Tipo, eles continuam cultuando, né? Fala do Tupã e tal. Eles continuam cultuando os deuses deles e eles assimilam aquela nova crença do catolicismo, né? Do Cristo, né? E da Maria, que acompanha dentro do catolicismo. Eles assimilam isso como mais ou há uma substituição mesmo, é uma coisa meio que híbrida e tal, eles fazem aquilo ali só para não deixar os jesuítas magoados e tal. Como é que tu explora isso dentro do teu trabalho? Porque tu falou em alguns rituais, então tu explora um pouco dessa questão religiosa ali dentro do livro também? Cada personagem tem um desenvolvimento. Por exemplo, o Dom Castro, que é o padre, ele tem a fé dele, e isso ao longo do livro mostra que é forte, mas ele cria dúvidas às vezes no que ele vê. Por exemplo, quando ele vê a Cuca, mas é uma bruxa, mas bruxaria não existe, né? Não, isso não tem como uma bruxa ser do bem. De fato aparece na história. Ou outro personagem folclórico, a mula sem cabeça. Mas isso não existe. Como é que vai existir? Então ele começa a duvidar do que ele vê por causa da fé que ele tem. Quando falam de Tupã, quando falam do Boitatá, ele não acredita no primeiro momento e depois ele,
peraí. Tem coisa acontecendo Tem aqui, coisa né? acontecendo. Uhum. Já o CPE e a Seara, eles acreditam nas crenças deles. O CPE é muito relutante, até no começo ele diz pro Dom Castro, né? Não, pode vir aqui, tudo mais, eu acredito na tua evangelização, mas eu não quero que as minhas crenças sejam esquecidas. Uhum. Eu não quero que os meus rituais sejam esquecidos, apagados. Uhum. E Dom Castro respeita isso, porque ele sabe que é um momento de confronto com as crenças. Aí vai indo devagar no processo de evangelização, no processo que tem as missões jesuíticas. E a Seara já não, ela crê no que ela aprende, mas ela não deixa nunca de crer no que ela aprendeu como indígena, como nas crenças dela. Então, ela se converte ao catolicismo, aceita aquela fé, mas nunca deixa mas ela também faz um sincretismo entre o catolicismo, que no Brasil é muito comum, né? Tanto nas religiões afro, né? Quanto de matriz africana, quanto Cara, a gente vê muito que a coisa é o sincretismo religioso, né? Se uniu, assim. Então, tu viu, tem certos lugares no Brasil onde dentro do catolicismo se explora até mesmo cultos e rituais africanos, e dentro da própria cultura católica brasileira ou rio-grandense aqui, a gente vê, tipo assim, ó, as pessoas, eu me lembro dos antigos, os avós, bisavós, com certas práticas que eram práticas xamânicas, né? Sim, outras... a minha tataravó era índia. Então, o meu tataravô era um branco português que ele caçou ela no mato com um cachorro, como era um costume na época. E ela era índia e ela virou a mulher dele. Tipo, o cara... Ele era um guerreiro federalista lá, daquela Revolução Federalista, então era muito comum. E aí o que acontece? O branco acabava ficando, muitas vezes, né, casava com a indígena, né? Normalmente era assim, eu acho que o contrário era muito difícil. E aquela índia trazia toda aquela cultura para dentro da família, enquanto vê a pessoa era católica, né? Mas tinha rituais ali de benzeduras, de ervas, de uma série de coisas que quem é mais do pessoal da cidade não conhece tanto, mas do interior vê, tipo assim, a benzedura do machado não sei o que da tempestade, a benzedura do não sei o que da brasa de fogo com não sei o que da criança, o chá não sei das quantas, que são culturas do nosso próprio chimarrão, né? Chimarrão é uma bebida. O churrasco. O pessoal não sabe que come churrasco, tradição charrua, que foi que os coitados foram destruídos, né? Foram aniquilados. O nosso churrasco, tradição charrua, tradição indígena, né? Churrasco esse nosso, de espeto, tradição charrua, né? Chimarrão, tradição indígena. Chimarrão né? É o clássico, né? Clássico que ainda tem. Que legal, cara, que legal. Então, me diz uma coisa, Elvis. O teu livro está à disposição para venda, a gente vai estar fazendo um lançamento aí, mais para frente dele, né? Mas tu tem mais algum livro aí que está em vista? Tem algo que tu está escrevendo? Né? Esse é o teu primeiro, mas já está aí pensando já no segundo, no terceiro? Como é que está essa situação? Eu já tenho... Eu já estou com a história pronta. Os personagens, a história... Só começar a desenvolver. E eu acho que lá em meados do ano que vem a gente já vai estar publicando a continuação da Dança de CPE. A continuação? A continuação. Claro, legal. Com um personagem a menos, né? Porque um personagem, no final do livro, ele... Quem conhece a história de CPE sabe, né? Ele acaba morrendo. Mas como ele morre é muito legal, né? O contexto ali de como o livro ele não tem um fim. Ele não tem um fim. Ele dá aquela... Ele dá... Né? Ele tem aquele... Continua. No fim, sabe quando no fim tem... ele tem aquele baque do... Pô, o personagem principal morreu, mas não, peraí, não era só ele que tinha na história. Tem mais gente na história que a história deles ainda não acabaram. Eu vou linkar com outro processo, outro fato histórico também. Né? Então vai ter essa saída do... Vamos sair aqui do Rio Grande do Sul...
vamos para outro fato histórico que vamos abordar. Uhum. Então vai ser uma história com os mesmos personagens, mas em outro contexto, em outra realidade, dentro do Brasil e de forma histórica também. Ah, que legal. Então, o teu próximo romance vai ser um romance, mas ele vai, de certa forma, dar continuidade nesse teu trabalho aqui. Vai dar continuidade. Né? Com romance, com contexto histórico, com personagens que, de alguma forma, são inspirados em personagens reais, histórias reais. Que legal. Meu objetivo é, em 5 anos, lançar uma trilogia da Lança de CP. Que legal. Eu comecei em 23. Mas é isso aí. Eu tenho uma trilogia também. Nos meus livros, quando é trilogia, eu coloco continua lá no fim. Quando acaba, eu coloco assim, continua, né? Então, eu vou lançar aí o meu terceiro da trilogia, que é o finalizo, né? Nós estamos caminhando para o fim, tá? E eu sempre, quando nós chegamos a esse momento, assim, já do desfecho do nosso podcast, eu peço para o nosso convidado deixar uma mensagem para o público, né? Você fica à vontade para deixar a mensagem que tiver à mente, tiver ao coração, né? Quiser mostrar o livro novamente para o pessoal também, fazer aquele merchan, eu depois, no encerramento, eu vou fazer isso também, porque o nosso intuito, né, gente, é que vocês conheçam, né, A Lança de Cepé, do Elvis Lisboa, que é um livro muito bacana, reforçando, livro.você. Joga no Google, livro.v, né? VC. Você vai entrar no site, é uma plataforma de venda só de livros. Ali você consegue comprar o livro do Elvis, vai chegar na tua casa e vai dar tudo certo. Contigo, né? Bom, então, quando eu escrevi A Lança de Cepé, eu entendi que a história do Rio Grande do Sul, que a cultura do Rio Grande do Sul, ela é muito rica. Então, a mensagem que eu deixo para os ouvintes e para quem está nos assistindo é: consuma o nosso folclore, leia os nossos escritores. Abrindo um parênteses aqui, Machado de Assis foi traduzido para inglês, fez o maior sucesso, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então leiam, porque a nossa literatura, a nossa história é fantástica. Então, a mensagem que eu deixo é consumir mais o nosso... Eu sou bairrista, né? Consumir mais a nossa história, nosso folclore. E nada melhor que começar com uma leitura agradável, que é A Lança de Cepé. É isso aí. Muito obrigado, Elvis. Né? Obrigado pela tua participação. Obrigado por nos enriquecer com o teu conhecimento, com o teu trabalho de pesquisa, porque dá trabalho, né? Então, eu já escrevi livros que com esse viés, assim, onde tu tem que trazer contexto histórico e tal. E, gente, dá bastante trabalho, gente. Então, realmente, assim... é gratificante ver pessoas se empenhando em realmente dedicar tempo para poder pesquisar e construir um material que é muito mais do que um entretenimento, mas é conhecimento, né? É um livro para fazer tu pensar, para fazer tu viajar na história, tu refletir sobre coisas que a gente falou aqui, né? Tipo, a nossa cultura, a nossa história, os nossos ancestrais, né? Então, eu sou branco, mas tem sangue indígena correndo aqui, então, né? Isso é interessante, é muito interessante, né? O brasileiro, como essa mescla, né? De maior parte da nossa população tem sangue africano, né? De pessoal, né? As pessoas que vieram da África, que foram trazidas da África, tem muita gente, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem alemão, tem italiano, tem polonês, tem japonês, cara, tem de tudo. Então, a gente conseguir mergulhar nisso, entender das coisas, entender que num passado não tão distante, mas existiam povos aqui, existiram coisas muito interessantes, que infelizmente hoje boa parte virou só em ruína, mas é importante que a gente conheça essa história. Valeu, muito obrigado mesmo. E, pessoal, né? Dica de leitura, X-Books,
A Lança de Cepé. Adquira o livro lá na plataforma livro.você. Entra lá, compra o livro, você vai receber na sua casa uma ótima oportunidade para você dar um presente, né? Presente bonito, um presente bacana, dá de presente para alguém, compra ali 3, 4, 5, tu parcela em até 6 vezes sem juros. Cara, 6 vezes sem juros. Ah, mas se eu comprar um, eu posso parcelar em 6 vezes? Pode. A plataforma parcela em 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Cara, é muito pouquinho, né? O valor desse livro, quanto é que tá? 49? R$ 49,90, gente. Parcela em 6 vezes sem nem juros. Sente. É, nem não dá não chega a R$10 por mês. Você vai ter um material bacana que você pode dar de presente também. Compra mais de um, dá de presente para as pessoas, né? E logo a gente vai estar fazendo o lançamento, a gente vai estar informando vocês aí, uma tarde, uma noite de autógrafos, vamos estar fazendo o lançamento oficial deste livro e com certeza vai ser muito legal. Novamente, eu digo para você que tem o sonho, o desejo de publicar o seu livro, entre em contato com a editora Xbooks. Chama aí no direct, manda lá para nós uma mensagem e fale conosco, tá? Se você tem o sonho de publicar, fale conosco. E para finalizar, eu gostaria de deixar um recado para vocês, que eu estou promovendo um curso. Você que é do DP, você que é da área, né, de departamento pessoal, principalmente, esse curso ele é para estudantes, para operadores de DP, você que é auxiliar, que é assistente, que é analista de departamento pessoal ou de RH. Eu estou promovendo um curso de formação para líderes e coordenadores de departamento pessoal. Um curso que tem um foco muito focado na liderança, mas também com pontos bem interessantes, específicos e sensíveis da área do departamento pessoal. Serão 2 sábados no mês de setembro. Então, você entra em contato conosco, faça a sua inscrição, porque realmente vale a pena. A gente tem feito as devidas divulgações. Você pode se inscrever através do telefone, do WhatsApp 51 996465462, 51 996465462. Muito obrigado. Não esqueça aí de deixar o teu like, de se inscrever no nosso canal e até uma próxima. Um grande abraço.